Vamos agradecendo ao nosso Pai Eterno, vamos agradecendo a Deus por tudo que Ele nos concede, por esse trabalho da noite de hoje, por essa passagem desses irmãos iluminados, por Jesus Cristo ter disponibilizado esse tempo juntamente conosco. Vamos agradecendo por estarmos na casa da caridade, por podermos trazer a luz e pedir que esta luz divina, amorosa e amiga também faça parte da nossa casa, dos nossos irmãos, dos nossos entes queridos que aqui não puderam vir, mas que nós desejamos que eles recebam muita paz, recebam a energia desta noite, recebam o ensinamento do nosso palestrante, porque a cada palestra, a cada dia nessa casa, nós tanto ensinamos quanto aprendemos. E é muito importante que nós possamos sair daqui cada vez mais iluminados, entendendo cada vez mais a palavra de Jesus, e que esta palavra possa fazer parte da nossa vida, mudando o nosso jeito de ser, mudando a nossa moral, mudando a nossa maneira de agir, sempre para o bem, sempre para a luz e sempre para a honra. Que assim seja. Seja bem-vindo, nosso coração. Meus amigos, boa noite. Vocês estão bem? Graças a Deus. Tirando o calor, já está um pouquinho excessivo, né? Mas eu gosto, gente. Eu ainda prefiro o calor do que muito frio. Bom, em primeiro lugar, desejo que Jesus, né, esteja conosco nesse ambiente e especialmente no coração de cada um de nós. Porque sem Jesus, a nossa reunião aqui fica vazia, né? Vai ter um vácuo e a gente não vai alcançar aquilo que a gente espera. E eu agradeço ao Lar da Prece mais uma vez pela oportunidade. Quero dizer ao Paulo, que na verdade o ensinamento não vai ser meu, porque eu venho aprender com vocês, né? O ensinamento da noite vai ser de Jesus. E quando me convidaram para estar aqui hoje, a Cris me fez a proposta, falou: Alexandre, esse é o último mês, Cris? Nesse último mês a gente quer estar falando sobre parábolas de Jesus. Todos aqui sabem o que é uma parábola? Não sabem? Parábolas são histórias, historinhas que Jesus contava. Ele pegava algum acontecimento, alguma coisa, adaptava, né, para o povo, e em cima daquilo ele dava uma explicação de moral, de cunho moral, né? Usava muito de figuras de linguagem, coisas que na verdade não aconteceram, mas que ele tirava dali algum ensinamento, né? E falava para o povo, porque o povo naquela época não era muito diferente da gente hoje em dia, não. O povo tinha dificuldade, né? Eu vejo as pessoas, às vezes você fala uma coisa simples e a pessoa não consegue entender, mas quando a gente conta num formato de história, fica mais fácil. Aí a pessoa fala: poxa, é isso, agora eu entendi. Então, uma das parábolas, uma das historinhas que Jesus contava, que é muito bonita, e está no Evangelho de Lucas. Alguém aqui tem o hábito de ler a Bíblia? Não, gente? Tem a Bíblia, mas a Bíblia deve ser lida, né? Estudada. Não é abrir a Bíblia, deixar em cima da nossa estante, né? E só orar aquela famosa oração, como que é? Agora me fugiu. Que as pessoas só oram ela, né? Aí coloca a Bíblia lá em cima, né, na estante, e deixa que ela resolva os problemas nossos. Então, não é assim, tá, pessoal? A gente tem que conhecer quem foi Jesus, qual a importância de Jesus nas nossas vidas, né? Então, a parábola que eu escolhi de Jesus para contar com vocês é a parábola do bom samaritano. Então, ela está registrada no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, no versículo 25 ao 37. Nos outros evangelhos, de Mateus, João, Marcos, a gente não encontra essa passagem.
mas no Evangelho de Lucas ela é bem bonita, gente. Mas vamos entender o contexto. Antes de eu contar para vocês essa historinha, vamos entender o que acontecia na época de Jesus. Porque Jesus, ele tinha a intenção de levar a boa palavra para as pessoas, para que as pessoas pudessem entender o amor de Deus. Só que na época dele, existia uma turminha chamada sacerdotes, sumos sacerdotes ou príncipes dos sacerdotes. E essas pessoas, eles, desde o início ali da caminhada de Jesus, esses sacerdotes, Jesus trouxe eles nos calcanhares, como se fossem parasitas. Você sabe o que é um parasita? É aquela coisa que gruda na gente, né? E não quer sair. Então é como se Jesus estivesse carregando nos calcanhares deles essas pessoas que eu, com perdão da palavra, estou chamando de parasitas, porque eles ficavam o tempo todo na cola de Jesus para tentar desmoralizar ele, para tentar prender, para tentar punir, não é? Então os sacerdotes na época de Jesus, assim como os nossos sacerdotes nos dias de hoje, né? Eles eram pessoas habilitadas a participar e a conduzir as questões religiosas do povo daquela época. E junto dele, eles eram divididos em 3 categorias. Os sumos sacerdotes, que era o chamado príncipe, né, dos sacerdotes, os sacerdotes em si e os levitas. Os levitas eram da tribo de Levi e eles eram encarregados de auxiliar todo o trabalho que acontecia no templo de Deus lá em Israel. Portanto, eles eram pessoas ligadas à fé. Eles foram escolhidos, de acordo com a tradição da Bíblia, eles foram escolhidos para conduzir o povo de Deus na fé. E os sacerdotes eram aqueles que faziam os sacrifícios, que abençoavam, que faziam todas aquelas coisas. Só que existia um problema. Por que eles ficavam perseguindo Jesus? Porque Jesus significava perigo para eles. De alguma forma, os sacerdotes viviam às custas da ignorância das pessoas. E eles não tinham interesse de que aquelas pessoas caminhassem. Então eles ficavam ali, sempre à sombra de Jesus, tentando em algum momento pegar ele em algum tipo de contradição. Só que Jesus não era qualquer um. Jesus foi um Espírito que não se tem notícia de outro que tenha encarnado na nossa terra. Porque Jesus nunca reencarnou na terra. Ele encarnou essa única vez para vir trazer para nós essa boa nova. E isso, gente, que eu estou falando para vocês, não é muito diferente do que acontece nos dias de hoje. Nós assistimos de alguma forma, muito envergonhados, muitas religiões, religiosos, pessoas encarregadas de conduzir as pessoas na fé, de alguma forma também como parasitas, religiões fascistas, religiões que não admitem a interferência na condução daquilo que eles pregam aos seus fiéis e querem manter as pessoas no atraso, não admitem o progresso da fé e querem que a fé das pessoas ainda hoje continue cega e caduca. Daí a diferença da doutrina espírita, quando nos chama, nos convida a ter a fé raciocinada. Por que eu acredito? Assim deve ser a nossa fé. Não é a fé que eu, Alexandre, falo aqui para vocês. Vocês têm que acreditar. Não é essa. Isso não é fé. Isso eu estou impondo a vocês. Ou o que o pastor fala, ou o que o padre fala, o que o espírita fala. Não é isso. Isso não é fé, gente.
Isso é cegueira, isso se chama cabresto. Você sabe o que é um cabresto? Cabresto é um negócio que eles colocam na cabeça do animal, né? Então muitas religiões, infelizmente, ainda querem nos manter de alguma forma na ignorância e não querem se misturar, não admitem que outros sejam seus irmãos, sejam seus companheiros. Quando passa, se souber que você é espírita, piorou. Aí você já é taxado até de macumbeiro, de tudo. Ninguém sabe o que é espírita, né? Mas para ofender o espírita sabem tudo, mas conhecer a doutrina não conhecem. Porque a doutrina espírita é uma doutrina totalmente de paz, de caridade, de acolhimento, que nem surgiu sequer para ser uma religião, mas para auxiliar nas religiões. Então, os sacerdotes do passado, eles agiam dessa forma, retomando aqui a questão da nossa parábola. Eles agiam dessa forma. Mas por que eles perseguiam Jesus? Eles perseguiam porque sabiam que Jesus nos trazia uma boa nova. Porque os sacerdotes, eles eram os intermediários entre os homens e Deus. E o que incomodou eles quando Jesus surgiu? Jesus surgiu e disse para nós: vocês não precisam de intermediários entre você e Deus. E o que Jesus nos ensinou? Uma invenção minha. Busquem no Evangelho. Se você precisa falar com Deus, entra no teu quarto, no quarto do teu coração, e ora a Deus em segredo. E Deus, em segredo, vai te ouvir. Ou então, não gostavam de Jesus, quando Jesus ensina que o amor vai cobrir uma multidão de pecados. O amor vai esconder aqueles nossos defeitos e nos dar a oportunidade para que a gente possa recomeçar, fazer de novo. Ou não gostavam de Jesus quando Jesus ensinava que quando nós formos fazer o bem, que a nossa mão direita não saiba o que está fazendo a esquerda. E o que as pessoas, alguns religiosos, gostam hoje em dia? De holofotes, querem ser vistos. Mas Jesus fala que não. A tua mão direita não deve saber o que faz a esquerda. Faça o bem, mas não precisa sair gritando aos quatro cantos. Ou então não gostavam de Jesus, porque Jesus chegou em nós e quando perguntaram para ele: quantas vezes devo perdoar o meu próximo? E Jesus, você sabe qual foi a resposta de Jesus? Vocês se lembram? Não? Jesus vai dizer assim: perdoa 70 vezes 7. Mas esse número, na verdade, Jesus queria nos dizer que o perdão deve ir ao infinito. Nunca deve ter fim. Não é fácil, gente. A gente sabe que não é fácil. A gente perdoa, mas a gente não tem amnésia, não é? Mas devemos fazer um esforço para tentar não ficar remoendo aquela pessoa que nós perdoamos. Isso é um esforço do cristão. Devemos lutar contra esse nosso defeito e tentar perdoar sempre, sempre. Então não gostavam de Jesus por conta disso. Ou será que não gostavam de Jesus naquele dia que Jesus, segundo Mateus, quando Jesus subiu ao monte, ou como vai dizer Lucas, quando Jesus estava na planície, e Jesus deita ao mundo a mais bela poesia de amor, que foram as bem-aventuranças. Mateus capítulo 5, gente, leiam lá as bem-aventuranças, coisa maravilhosa.
coisa boa, coisa bonita, coisa saudável, mas não gostavam de Jesus. Ou quem sabe, eles não gostavam de Jesus por conta dos milagres, das curas que Jesus realizava gratuitamente em nome de Deus, mostrando àquela classe sacerdotal que o bem não tem limites. Então, não gostavam de Jesus também por isso. E a história, meus irmãos, a história mudou muito pouco ainda hoje, no sentido da posse da verdade. Porque nós, e eu me incluo, nós ainda, nos dias de hoje, de uma forma moderna, nós também crucificamos aquelas pessoas que pensam diferente de nós, porque Jesus não pensava igual ao sacerdote, igual àquela classe de pessoa que queria dominar pelo poder da fé e da religião. E nós ainda hoje temos essa mesma dificuldade. Se eu sou do centro espírita tal, eu não frequento outro centro espírita. Se eu sou da igreja tal, eu não vou na outra igreja, sabe? E fica essa ladainha e essa disputa que não tem sentido. E não é isso que Jesus espera de nós. Jesus, ele foi o grande promotor da paz e da união, do amor. E ainda hoje, há mais de 2000 anos da morte de nosso Senhor, com todo o conhecimento que nós temos, nós ainda não entendemos Jesus, não sabemos compreender a mensagem. O que Jesus quis dizer para nós? Nós ainda temos dificuldade, gente. Por isso que eu estou convidando vocês, peguem a sua Bíblia em casa, o Evangelho segundo o Espiritismo, leiam, mas leiam com o coração, não leiam com os olhos não, leiam com o coração. Qual é a mensagem que Jesus tem para nos trazer? Então, meus irmãos, voltando na parábola, na história do bom samaritano, Jesus demonstra, vocês já vão conhecer a parábola, tá? Jesus demonstra que nós não devemos fazer distinção entre praticar a bondade e o amor ao próximo, independente da religião que a gente vive. Eu posso ser um evangélico e vir numa casa espírita, ser amigo do espírita. Eu posso ser espírita e ir para uma igreja respeitosamente, são meus irmãos. Eu vou à missa de vez em quando, eu gosto. Eu quando era pequeno, fui coroinha, então eu sei a missa na ponta da língua, gente. E é muito bom. Eu ia numa igreja evangélica e a minha amiga, ela ficava só assim, olhando para trás, achando que eu ia cair, que eu ia estribuchar, que eu ia pegar espírito, né? Que bobagem, gente. Que bobagem. Isso não existe, tá bom? Então Jesus, nessa parábola do bom samaritano, ele vem falar isso para nós. Vamos praticar a caridade entre nós também. Vamos nos conhecer, nos aceitar, nos admitir, nos sentir como seres humanos irmãos, pois que é isso que nós somos. Mas, voltando ao Evangelho de Jesus, lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 8 do Evangelho de Lucas, conta que Jesus estava lá no norte da Palestina. Vocês estão vendo a tragédia que está acontecendo lá em Israel, né, pessoal? Que coisa mais triste, né? E Jesus estava lá no norte da Palestina, ali na região de Cafarnaum, onde ele vai fazer muitos milagres. Ele leva muito ensinamento para aquelas pessoas, ensina o Evangelho, cura, faz uma série de coisas maravilhosas, tudo isso ensinando. Além das pessoas, ele ensinava particularmente aos seus discípulos.
E aí, um pouquinho à frente, partindo do capítulo 9, ali do Evangelho de Lucas, Jesus vai escolher 72 dos seus discípulos. E aquela região onde Jesus estava fazendo a pregação era uma região considerada um pouquinho impura, porque ele estava perto de uma localidade chamada Samaria, que era mal vista pelos judeus. Apesar de eles serem o mesmo povo, eles viviam em contendas e em brigas. Então Jesus manda ali os seus discípulos, esses 72 discípulos, e fala para eles: vão, curem, levem o meu evangelho, expulsem os espíritos maus, ou como chama no evangelho, os demônios, que nada mais são do que espíritos maus, porque demônio não existe, gente. Isso não existe. Não tenham isso na cabeça de vocês, tá? E Jesus dá essa missão a eles. E o que vai acontecer é que, passado algum tempo, os discípulos de Jesus retornam, né? E retornam felizes, né? Alegres. Senhor Jesus, o Senhor não acredita. Eles estavam orgulhosos, né? Contentes. Senhor Jesus, o Senhor não acredita. Até os espíritos maus se submetiam a nós, Jesus. Olha quanta coisa boa nós fizemos. E isso levou Jesus, nesse momento, a ralhar com eles. Ela era uma bronquinha amorosa, mas Jesus deu essa bronquinha e disse assim para eles: não te maravilhes de que os maus espíritos lhes escutem, mas antes te maravilhes de ter o nome de vocês escrito no livro dos céus, pelas boas ações e pelas boas coisas que vocês fizeram. Mas aí teve um determinado momento que os sacerdotes estavam sempre ali, sempre na espreita, né, igual o lobo, né? E num momento assim numa atitude de uma clara implicância àquelas coisas que Jesus ensinava, vai se chegar a ele um sacerdote, visivelmente um homem impregnado do veneno dos ciúmes e do poder, porque ele era um homem conhecedor de toda a escritura sagrada dos judeus e conhecia o que era certo e o que era errado. E mal intencionado, ele vai perguntar para Jesus: Senhor, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus volta-se ao sacerdote e pergunta para ele: o que está escrito na lei? Como você lê? E aí o sacerdote responde: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com todo o teu entendimento e com toda a tua alma, e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus, contente, diz a ele: respondestes corretamente, faze isso e viverás. Pergunto a vocês, meus irmãos, que estão me ouvindo, eu faço essa pergunta, no fundo faço para mim também. Se Jesus chegasse agora na nossa casa espírita, entrasse, perguntasse a nós: como anda? Vocês lembram da resposta que o sacerdote deu? Amarás a Deus com todo o seu entendimento, todas as suas forças, lembra? E ao próximo, né? E se Jesus chegasse aqui agora e nos perguntasse: como anda as nossas atitudes
com relação a Deus e com relação ao nosso próximo. O que nós responderíamos a ele? Allan Kardec, além de organizar a doutrina espírita, ele foi um homem que amava profundamente a Jesus. E lá, pelo dia 15 de abril de 1864, Allan Kardec ergueu definitivamente a bandeira que orienta a doutrina espírita. E creio eu que no mundo dos espíritos esta frase deve estar escrita em letras de ouro. E está grafada no Evangelho segundo o Espiritismo e diz: fora da caridade não há salvação. Não é fora do centro espírita que não vai haver salvação. Não é fora da igreja. É fora da caridade, gente. Vocês podem morrer dentro do centro espírita, mas se vocês não fizerem a caridade, o amor ao próximo, não adiantou. A tua vida é nula. Pode morrer dentro de uma igreja protestante, evangélica, católica, dentro de um templo budista, mas se você não tiver amor e caridade dentro do teu coração, a tua vida foi nula. Deus não quer só bajulação, Deus quer ação de cada um de nós. E Kardec foi escrever essa frase justamente no capítulo 15 de O Evangelho segundo o Espiritismo, obra basilar da doutrina espírita, justamente na lição chamada O Bom Samaritano. Então Jesus ele vai contar este belíssimo conto, usando figuras de linguagem, que diz assim: Jesus disse que um judeu descia de Jerusalém para a cidade de Jericó. Essa é a parábola. Quando ele foi atacado por ladrões, e eles o despojaram de todas as suas roupas, bateram muito nele, roubaram e o deixaram quase morto na beira de uma estrada. Algum tempo depois, por aquele mesmo caminho, descia um sacerdote. Ele vê o homem ferido, passa ao longe, dá a volta. Pouco tempo depois, um outro membro daquele clero sacerdotal, que era o levita, também passa por aquele mesmo caminho. E assim como o sacerdote, ele desvia o olhar e continua seguindo o seu caminho e vai embora e larga o homem ali, ferido, machucado, quase morto ali no chão. Quando finalmente, após um breve tempo, vai passar por aquele mesmo local um samaritano. Esse samaritano, quando ele passa na estrada, ele vê o homem caído no chão. Imediatamente ele sente compaixão, ele sente pena daquela situação terrível, angustiante, e ele vai se aproximar do homem ferido. Ele lhe enfaixa as feridas, derrama sobre elas azeite e vinho, que é o que eles utilizavam para as curas naquela época. Coloca o homem sobre o seu jumentinho, volta, leva ele numa estalagem, numa espécie de hotel que tinha ali, e cuida daquele homem durante toda a noite. Durante toda a noite, como se fosse o seu próprio filho, seu próprio pai. Mas ele não conhecia aquele homem. E quando pela manhã ele se levanta, ele vai até o dono do local onde eles estavam hospedados e dá 2 denários, que era a moeda que eles utilizavam naquela época, paga pela estadia
e diz ao homem do hotelzinho: cuida dele para mim, e tudo que o senhor gastar, além do que eu já te paguei, no meu retorno, eu te devolvo tudo. Meus irmãos, os samaritanos, eles eram uma divisão, uma cisão do próprio povo de Israel. E eles não se davam, eles se odiavam, eram inimigos, ao ponto de os samaritanos, eles não subiam a Jerusalém para adorar a Deus, e nem iam no templo, no monte, onde os judeus adoravam a Deus. Então eles tinham o seu próprio templo e o seu próprio monte, onde eles adoravam a Deus. E por isso eles eram odiados, eram mal vistos, repudiados, eram inimigos dos judeus. Então, meus irmãos, a parábola do bom samaritano, ela nos ensina que o verdadeiro amor ao próximo, ele não se restringe às pessoas da nossa própria religião, da nossa nacionalidade, da nossa cor de pele, da nossa etnia. Ele é muito mais abrangente. E Jesus nos ensina que nós devemos amar a todos indistintamente, qualquer pessoa que venha precisar de nós, independente de quem sejam, de onde venham ou para onde vão. Nós temos que ter um olhar mais ecumênico com as pessoas, empatia. Então, para que a gente possa terminar, meus irmãos, eu já passei 5 minutos. Como cristãos, independente da nossa fé espírita, porque nem todos aqui talvez sejam espíritas já que se assumiram, né? Mas independente da nossa fé espírita, como nós podemos cultivar a compaixão pelos outros e demonstrar amor ao próximo em nossas próprias vidas diárias? Como a gente pode fazer isso? Eu ensino o caminho, leiam o Evangelho de Jesus, e lá vocês vão encontrar a resposta. Como espíritas cristãos, como nós podemos superar os preconceitos e os julgamentos e ver os outros com mais compaixão e mais amor? Eu dou o caminho. Leiam, conheçam o Evangelho de Jesus. Qual deve ser a verdadeira essência nossa como espíritas cristãos, segundo esta parábola do bom samaritano? Como nós devemos ser? Como nós agiríamos ou devemos agir quando acontecer uma situação semelhante conosco? Como espíritas, como nós podemos aplicar esta missão da parábola do bom samaritano em nossas vidas e em nossa comunidade? Porque a parábola do bom samaritano, ela usa o exemplo de um homem que foi atacado, espancado, mas ela é muito mais que isso, pessoal. Fala para nós das oportunidades de nos ajudarmos, de estarmos próximos. O centro espírita que tem um trabalho de auxílio ao próximo, posso ajudar? Eu ainda não sou espírita, ainda não me vejo como espírita. Eu frequento a igreja católica, mas eu posso participar com vocês? Pode, deve, venha. Venha ser um samaritano nessa casa. E você, espírita, seja um samaritano lá também. Não precisamos esperar a violência, porque Deus não quer a violência. Então, meus irmãos, a parábola do bom samaritano, ela é um chamado para que nós sejamos mais compassivos, amorosos e generosos uns com os outros, não é, meu irmão? Devemos, gente, devemos. E nunca mais, pessoal, fazer dos outros seres invisíveis e desprezados, apenas por nós termos um pouquinho mais de conhecimento e uma posição diferente. Querem um exemplo de uma pessoa que a gente mal dá bom dia? Querem?
aquele coletor, tadinho, que recolhe o nosso lixo. Ele passa por a gente não dá nem um oi. Falta de educação, que coisa feia nossa. Faz. Hoje eu coloquei até uma garrafa de água lá para gelar, gente. Um recadinho. Qualquer pessoa, né, minha irmã? Gente, às vezes a gente chega no local, o pobrezinho está ali limpando, e a gente todo cheio disso, sai pisando. Gente, oi, bom dia, você está bem? Posso passar? Né? A educação, isso é ser samaritano. Tá, gente? Então que nós possamos seguir este exemplo do bom samaritano, gente, e demonstrar o bom exemplo, demonstrar amor ao próximo em todas as nossas ações. Eu vou repetir para vocês não esquecerem. Quando vocês chegarem na casa de vocês, pega a Bíblia, Evangelho